você, hoje mais uma novíssima edição de Seu Direito. Nós recebemos hoje o advogado Rubens Correia, especialista em criminologia, professor de Direito Penal e coordenador do curso de Criminologia do Instituto Paulista de Estudos Bioéticos e Jurídicos, com sede lá em Ribeirão Preto. O assunto é palpitante e eu tenho muito prazer em tê-lo aqui conosco para conversar sobre o tema, doutor. Olha, o prazer é meu, Gê Alves. É sempre bom ter canais como esse para que nós possamos elucidar alguns temas aí que a população tanto tem curiosidade. E a gente vai começar falando sobre a proposta que o Brasil vem discutindo e que vem aí dividindo opiniões, que é a questão da redução da maioridade penal. O senhor, como operador do direito aí da área criminal, tem que opinião acerca disso? Olha, como criminólogo há quase 10 anos, militante na área também de direitos humanos, eu sou contra a diminuição para 16 anos ou qualquer outra diminuição da idade hoje. E o senhor é contra por quê? São N fatores. O fator mais importante é que uma diminuição de idade, ela não representa uma diminuição de criminalidade, uma vez que o Brasil é o país hoje que mais encarcera no mundo nos últimos anos, tem a terceira ou quarta população carcerária do mundo e a criminalidade vem aumentando. Então, quer dizer, encarceramos mais, mas os crimes continuam acontecendo mais. Mas aqui fazendo o papel do advogado do diabo, dentro daquilo que os organismos de defesa costumam chamar de sentimento de segurança ou de insegurança. Se cresce a comunidade carcerária, crescem também as grades, crescem também as cercas elétricas, os aparelhos de segurança e cresce sobretudo o medo, doutor. Sim, hoje nós trabalhamos muito dentro da criminologia, não com só os dados, mas sim com essa questão de sensação de segurança. Mas essa sensação de segurança, ela vem diminuindo a cada dia que passa, porque nós não conseguimos perceber que não é aumentando as penas que essa sensação vai voltar, mas sim com outros tipos de soluções sociais. Sociais e também de aparelhamento das polícias, por exemplo? Acredito que o aparelhamento das polícias é importante, mas o problema está em outra raiz, né? Eu acho que o problema está mais nos programas sociais voltados fora da segurança pública. A segurança pública é um problema. Que é a formação do indivíduo cidadão como um todo, como né? Um todo. A saúde, a educação, a cidadania. Exatamente. A igualdade, que nós vivemos num país... Tolerância. Tolerância, não só cultural, econômica, religiosa, principalmente, tudo. Nós vivemos hoje um clima, G, de total impaciência e intolerância mesmo entre as pessoas. Então não é só a criminalidade de furto, de roubo, de homicídios. Nós vivemos uma intolerância geral dentro da nossa cultura. E vivemos também uma certa formação de tribos, de grupos, além da organização criminosa, mas também de grupos, não é isso? Grupos cada vez mais radicais, né? Nós vimos até mesmo nas eleições como se dividiu de maneira bélica, né, os argumentos. Então há uma dificuldade hoje de se tolerar. E nós trabalhamos no Instituto em Ribeirão exatamente com comportamento violento. Então o comportamento violento ele vai muito além da criminalidade. Hoje o comportamento violento vem aumentando socialmente. Mas isso demanda tempo, corrigir sobre o aspecto de políticas públicas, né? Demanda, mas é necessário que comecemos. Nós temos aí alguns cortes, né, em todas as áreas, não só federais, mas estaduais, municipais. Sobretudo agora, né? Sobretudo agora, cortes principalmente em educação, cortes em áreas sociais. Isso vai repercutir no futuro, com certeza, com uma discussão talvez daqui a 10 anos da diminuição de 16 para 14, depois de 14 para 12. Chegar a um ponto que vai ficar insustentável, a manter-se essa linha, então. Olha, eu tenho medo que, como diz um professor aqui também de Uberaba, de Direitos Humanos, Murilo Gutierrez. Esteve aqui conosco. Esteve aqui, maioridade fetal, né? Eu tenho medo que chegue até o nascimento dessa criança. Doutor Rubens,
O sistema carcerário está cheio, o senhor me disse isso, e o doutor André Tuma também, que divide da sua opinião, também nos disse isso recentemente. As pessoas estão presas. Eu quero, como jornalista cidadã, acreditar, e acredito firmemente, que a maioria das pessoas são boas, mas que aquela maldade ela vai se tornando tão emergente, que ela incomoda a maioria dos bons que se sentem acuados. O sentimento de insegurança está cada vez maior, por tudo que o senhor falou, por tudo que nós lemos e acompanhamos também via mídia, mas começa-se a perceber aí uma manifestação da sociedade, até então do bem, no sentido da justiça com as próprias mãos. O senhor teme a maioridade fetal e a gente teme também a volta do direito primitivo, onde era o olho por olho, dente por dente. O senhor aí nessa área da criminologia percebe também essa impaciência do cidadão de bem? Igualando, nivelando ao cidadão do mal? O problema principal, você tocou no cerne, acho que do problema social hoje que nós vivemos, não só no Brasil como no mundo, que é essa questão desse dualismo entre bem e mal. A pessoa também, quando se intitula do bem, ela é capaz de qualquer atitude porque ela se vê desculpada por ela mesma se considerar do lado bom. Mas nós vivemos uma sociedade da receptação, da TV, do gato da TV, do gato das rádios, do troco a mais, do jeitinho brasileiro. Então, eu digo muito isso. As pessoas falam muito contra a corrupção, mas se ela tiver a oportunidade de, aos 35 anos, passar debaixo da catraca para não pagar o coletivo, ela passaria. É óbvio que estamos falando de crimes menores, mas o que está por trás desses crimes menores é a índole, né, da nossa cultura, essa cultura do jeitinho. Então, quando você fala em voltar, né, à época da Lei de Talião, você que já tem uma noção de direito, sabe do que eu estou falando, olho por olho, dente por dente, nós vamos lembrar muito da questão do México, porque o México passou por esse mesmo problema e hoje a segurança pública do México se encontra num estado catastrófico, uma vez que nós temos pequenos grupos de civis que se auto-intitulam como justiceiros e acabam fazendo atrocidades até maiores. Então, o que a população... Em nome do bem. Do bem. Então, eu tenho medo também do bem. Do mesmo jeito que eu tenho medo do mal, eu tenho medo do bem. Radicalismo. Porque muitas coisas estão sendo feitas contra minorias, contra negros, contra as travestis, os homossexuais, em nome, pretensamente, do bem. Voltamos àquela questão da intolerância. Então, o que o cidadão tem que perceber, Gê, é que, na verdade, resguardando os direitos humanos, resguardando o direito, nós vamos estar resguardando a própria sociedade da violência que ela mesma pode causar, certo? Nós falamos agora há pouco sobre o sistema carcerário, a quantidade de presos, é um índice que o Brasil não deveria nem se orgulhar, né? E pior que isso, as condições dos nossos presídios. O senhor concorda comigo que ele não ressocializa quase ninguém? Olha, você falou que os nossos presídios estão cheios, eu até falo, não estão cheios, estão abarrotados de pessoas. Um depósito. É um depósito de determinadas pessoas, né? Porque como eu fui dos direitos humanos da UAB Minas durante um tempo, visitamos presídios também com os meus grupos de pesquisa e vivenciei muito isso durante anos, só tem uma parcela da população lá, né? Você não vai encontrar determinados sujeitos dentro daquele presídio. Ainda é dos 3 P's? Acredito em 4 P's hoje, certo? Pobres? São os pobres, os negros, as prostitutas e os policiais de baixo coturno, né? Aqueles policiais, soldados, cabos, né? Aqueles que não têm uma patente. Todos esses estão presos. Agora, as outras pessoas da sociedade, as outras parcelas da sociedade. Um outro P, por exemplo, como os políticos? Os políticos, um quinto interessante P, você não vai ver preso nessas situações. Então, hoje, nós temos, os relatórios são diversos, mas alguns apontam já para 603 mil presos no Brasil, o que faz do Brasil a 4ª maior população carcerária,
Alguns apontam para 716 no total, contando os presos a domicílio, o que nos elevaria à terceira população carcerária do mundo. 630 encarcerados. 603 encarcerados. 603. Encarcerados. Uma capacidade que seria para dignamente atender? 360, 380. Fora os mandados que nós temos, né, de prisão abertos e que não foram cumpridos. Então, daria aí, com os mandados, mais de 1 milhão de presos. E esses presos, eles têm uma característica muito semelhante. São presos, 80% deles são solteiros, 50%, quase 52%, não tem o primeiro grau completo, certo? 0,001 tem pós-graduação, quer dizer, é uma determinada parcela específica da população. E os crimes? Por que eles estão presos? Grande parte dos presos homens do Brasil estão presos por tráfico de drogas e crimes contra o patrimônio, inclusive o furto, que é aquele crime que não há violência nem grave ameaça, quase 10% estão presos por isso. No caso das mulheres, aí é massacrante o número, a grande maioria está presa por tráfico de drogas, geralmente vinculada a uma questão familiar, né? Já tinha o marido que traficava, era a fonte de renda e ela passa, né, a gerir o negócio, até porque não tem uma outra inclusão de trabalho a não ser aquele, porque o tráfico ele é um ótimo agenciador de empregos. Nós vamos falar sobre o tráfico de drogas daqui a pouco. Eu te confesso que desconhecia totalmente esses números. Estou, como você aí em casa também deve estar, assustada e preocupada, mas por um outro lado, pelo pouco rápido relatório que o senhor nos faz aqui, as próprias características que o senhor passa demonstram mesmo realmente onde se deve atacar. Nós vamos para um breve intervalo com a tristeza desses números e voltamos já. Nós voltamos com o doutor Rubens Correia, advogado criminologista, é isso Criminologista, mesmo? criminólogo. Ele é um criminólogo. E eu, assustadíssima com esses números, ainda não me recompus, doutor. Aliás, preciso te agradecer, porque é uma realidade que mesmo nós jornalistas não temos acesso a esses índices tão firmes. Nós começávamos a falar sobre a questão do tráfico de drogas. A droga ainda é o grande fomento da violência no Brasil e no mundo. Na verdade, o que eu sempre falo é o seguinte, a gente tem que parar para refletir. A droga em si, ela mata muito menos do que a proibição a ela. Então, quando você fala que a droga é o problema, nós estamos falando da guerra às drogas. O senhor é a favor da liberalização? Nós não chamamos de liberalização. O senhor chama de quê? Regulamentação de algumas drogas. Não é amenizar, porque quando você fala de liberar, você fala de acesso. E hoje é liberado porque qualquer um... Liberar é abrir a porta e falar, faça um bom uso. Regulamentar com normas, né? Com certeza. E quando você fala em liberar, você fala de acesso. E hoje, se você for pensar mesmo, as drogas todas são liberadas. Por quê? Todos nós aqui dessa entrevista de Uberaba, do Brasil, tem acesso a qualquer momento a qualquer tipo de droga. Em Uberaba você vai encontrar qualquer tipo de droga no momento que você quiser. Algumas com o critério do Ministério da Saúde, etc., do Código do Consumidor, como o álcool, o cigarro de nicotina. Outras você só consegue na ilegalidade, como a maconha, a cocaína e etc. Então, quando a gente fala regulamentar, né, como nós falamos regulamentar, nós estamos falando o seguinte: não há como reduzir a oferta pela proibição, porque nós estamos tentando proibir há décadas e só aumenta o consumo. Então, nós temos que partir para uma regulamentação, partir para a cobrança de impostos, partir para uma maior proteção também desse usuário. Apenas para a maconha o senhor defende isso ou para outros tipos? Olha, num primeiro momento, para o THC, para a maconha, ok? Mas a regulamentação das drogas, ela deve galgar, né, passos maiores com relação a outras drogas menos, com potencial menos lesivo, ok?
A questão do fechamento de fronteiras tão comentado e nunca feito, também seria uma alternativa? Não, não é uma alternativa. Por quê? Por quê? Porque é impossível você fechar as fronteiras de um país de proporções continentais como o Brasil. Não, isso é às vezes, é uma tentativa de medida populesca para fazer um sucesso aí na mídia, às vezes, né, com a população, mas que os próprios deputados, as próprias pessoas que pregam esse tipo de recurso sabem que é impossível. Nós temos poucos policiais federais para o tamanho do nosso território. Não dá para fechar as fronteiras. Mas se tivesse, seria uma boa alternativa ou ainda assim não seria? Não, não seria. Para você ver os Estados Unidos, que é o país que mais gasta, né, com a política antidrogas, que foi o que criou a guerra às drogas com Nixon, eles não conseguem fechar a fronteira deles, nem mesmo para imigrantes mexicanos, quanto mais para as drogas mexicanas e mundiais. Mas dentro da realidade que a gente tem aí, política, administrativa e social, a questão das drogas, as drogas ainda, da forma que elas são vistas e proibidas, elas ainda são um fomento para a violência, porque o menino que quer comprar um negocinho ali, ele vai roubar o seu as drogas são seu carro. As drogas são sempre um fomento para a violência, mas o que eu estou falando é que a grande parte da violência é pela proibição, mas em nenhum momento nós vamos afirmar que as drogas não têm a relação direta com a violência. Até porque... Da forma que está hoje, tem toda. Tem, mas aí eu vou te falar, qualquer tipo de droga, não só as ilícitas. Até porque a violência doméstica está muito relacionada com o uso de álcool. Não é verdade? E que tem crescido também, E que tem crescido muito, e leis como o feminicídio, por exemplo, são leis apenas para aparecer para os holofotes, né? Porque as mulheres não vão parar de morrer, porque nós criamos aí um aumento, uma qualificadora na pena de homicídio. E como temos assistido aí país afora, mesmo com aquelas restrições de proximidade, eles, né, acaba acontecendo. Um outro assunto muito palpitante que está aí em voga, recorrente, é a questão da proposta, inclusive foi criada uma comissão especial para a flexibilização do comércio, do porte, da posse de armas. O senhor, que é um estudioso, depois nós vamos até falar, eu brinquei com ele aqui no intervalo, por que não criminalista? É que criminologia tem um aspecto mais social, até brinquei se ele está ganhando mais dinheiro do que criminalista, ele jura que não, tá? Mas, enfim, o senhor, então, que é um estudioso mesmo aí dessa área, o senhor é a favor ou contra a flexibilização? Sou contra a flexibilização e eu já vou te dar os argumentos para o porquê que eu sou contra. Primeiramente, o país símbolo da flexibilização é os Estados Unidos. E nos Estados Unidos eles estão revendo em muitos estados essa política. O presidente, inclusive, manifestou-se, né? Por quê? Porque é o país que nós temos mais mortes acidentais. Para você ter uma ideia, e a população tem que tomar consciência dessas estatísticas americanas, porque é o país que nós temos como modelo de flexibilização, para cada morte em legítima defesa por uma arma dada a flexibilização, por uma arma na mão de civil, nós temos 4 mortes acidentais. Para cada arma, para cada morte que nós temos, por exemplo, entrou na sua casa, você se defendeu, você matou em legítima defesa, a outra pessoa também estava armada, você matou, você se salvou por causa daquela arma que você como civil tem o direito de ter nos Estados Unidos. Para cada morte dessa, nós temos 4 mortes. Então, a matemática é contra a sociedade. A matemática acaba sendo contra a sociedade porque nós temos 4 mortes por acidente. Então, isso é um pequeno dado. O outro dado que eu falei é a discussão no próprio país, né, Estados Unidos, do futuro dessa flexibilização. Se o certo não seria um retrocesso nessa flexibilização lá. E aqui nós estamos tratando o caminho contrário. Né? O senhor, como um cientista, vamos chamar assim, um cientista do crime, o senhor acha também que a sociedade brasileira, vamos trazer isso um pouquinho para a nossa realidade, ela não está com um psicológico de massa preparado para que a gente possa estar armado em nossas casas, em nossas ruas? Olha, Gê, só você... Porque nós falamos lá atrás, está todo mundo meio bravinho demais, né? Exatamente. Olha, só você dar uma passeada nas redes sociais hoje no Brasil,
você vê que nós não estamos preparados para andar armado porque, como nós já falamos aqui, toco no tema de novo, a intolerância, a divergência, ao diferente está cada dia pior. Só uma leve passar de olhos nas redes sociais, você vê se estamos ou não preparados a andar armados por aí. Nós vamos para mais um breve intervalo e nós já voltamos. Tá gostando do programa? Também estou adorando entrevistar aqui o Dr. Rubens Correia, uma grata surpresa porque eu realmente não o conheci. Você pode falar conosco, sugerir entrevistas, fazer sua crítica, opiniões pelo seodireito@camarauberaba.mg.gov.br e também pelo 3318-6717. Dr. Rubens, nós estamos passando uma época aí, depois de tanto tempo, de tantos pedidos, de algumas revisões, como o próprio CPC, como a reforma política. Eles estão falando que estão fazendo a reforma política, a gente finge que acredita, mas estão lá. Há também um movimento para o nosso Código Penal ainda de 1940, Exato. Ou seja, ele está bem retrógrado, ele está bem antigo. Já há um movimento aí para modernizá-lo? O senhor acha que está indo numa linha correta? Olha, nós temos o novo Código Penal já praticamente concluído em seus artigos e os grandes penalistas do Brasil, alguns da América Latina, todos são contra esse novo código. Nós demoramos aí décadas para reformar o código e essa reforma, viu, Gê, se continuar do jeito que está no projeto, vai vir para pior. Por quê? Primeiramente, porque não moderniza o código e, na verdade, retroage com algumas coisas, pega algumas situações de momento, como é a questão dos animais, né, da proteção dos animais, mas acaba cometendo alguns desequilíbrios, né, como a morte de animal, em alguns projetos aí, a morte de um animal, de um cachorro, com a pena até maior do que a tentativa, né? Contra humanos. Contra humanos. Então, a tentativa contra animal, a tentativa contra humanos, um total desequilíbrio. Eles tiraram alguns crimes que realmente deveriam sair, mas acabaram que estão colocando outros que não deviam estar lá. E já tem uma previsão para que os debates realmente ocorram, para que isso realmente ganhe corpo e chegue ao conhecimento da sociedade amplamente, como foram esses outros que eu citei agora mesmo? Então, infelizmente, no Brasil, tudo obedece a questões populares, né? Essa questão da maioridade penal, para você ter uma ideia, são mais de 30 projetos. Tudo caminha muito lentamente, né? E caminha de acordo com alguns interesses que a gente não consegue saber, né? Então, veio agora essa maioridade de repente, já tinha mais de 30 projetos. O Código Penal, o projeto de Código Penal que estava sendo debatido ano passado, agora perdeu fôlego, não está mais sendo debatido. Agora vê essa questão da flexibilização das armas. Então, tudo depende do nosso novo Congresso, que é um Congresso também formado por uma bancada conhecida como bancada da bala, uma bancada muito focada em determinados interesses. E na verdade são casas políticas, né? Então, de repente, a hora que a sociedade não aguenta mais, aqui que nós vamos atacar, vamos ver como é que a gente faz. Exatamente. Doutora, há críticas evidentes quanto aí essa caduquice da norma penal, das normas penais. Eu quero que o senhor me confirme, e confirme para o nosso telespectador, existem verdadeiras hipocrisias ali. Por exemplo, um objeto obsceno que você não esteja mostrando para ninguém é crime. Então, o objeto obsceno que você não mostre não é crime, mas o objeto obsceno que você coloque, por exemplo, à venda publicamente... Então, sex shop é crime? Um sex shop seria crime. Pelas leis frias, seria crime. No entanto, a nossa sociedade, ela escolhe, né, não penalizar algumas coisas, mas secamente, é crime ou não? Está no código ou não? Está no código. Mas isso é um absurdo.
Temos outros, né? Por exemplo? A bigamia, por exemplo, que é casar-se 2 vezes ao mesmo tempo, é um problema que devia ser resolvido civilmente, porque são 2 contratos assinados com o mesmo objeto. O senhor é a favor da bigamia? Olha, eu como sou casado, não posso nem falar que sou a favor da bigamia. Fala que é a favor da felicidade, que fica tudo Mas bem. eu sou a favor, G, e os meus alunos sempre ouvem isso de mim, eu sou a favor da liberdade das pessoas, independente das concepções religiosas, independente das concepções Legalização pessoais. do aborto? Legalização do aborto, por exemplo, embora eu possa ter uma opinião divergente, agora, como criminólogo, eu não posso ser contra a legalização do aborto, como vem sendo feito nos outros países. Uma observação, quando o profissional diz que é a favor da legalização, não quer dizer que ele é a favor da prática, né, doutor? Mas o senhor é a favor da legalização. Isso de maneira nenhuma, e é bom você falar, porque sempre há uma confusão, eu principalmente que trabalho com regulamentação de drogas, com regulamentação de aborto, com proteção de minorias, então sempre confundem. Nós temos que trabalhar independente das nossas concepções pessoais. Entendeu? A questão do aborto no Brasil é uma questão de ordem, porque o Brasil hoje é um dos países que mais mata mulheres em abortos clandestinos. A pessoa pega um cartaz e vai para a rua falar: eu sou contra o aborto. Tá, muito bonito isso, mas na hora que essas jovens estão morrendo em clínicas ilegais, ninguém está lá para cuidar delas. Exatamente. Então, de cada 5 gestações no Brasil, praticamente nós temos um aborto. E de cada, se não me engano, 4 abortos, um dá totalmente errado, né? Com a morte da gestante. 4 abortos ilegais. Então nós temos mortes acontecendo. Independente da minha religião, independente das minhas concepções pessoais e de família, isso não tem que valer quando nós estamos tratando da vida dessas gestantes. Como que está acontecendo no mundo, G? 12 semanas. Até 12 semanas há uma flexibilização aí das leis e uma possibilidade do aborto. Por que 12 semanas? Uma permissão judicial? Exato. Ou somente clínica? Não. Em alguns países, uma liberação total, até 12 semanas, apenas a comprovação. Em outros, com o aval judicial. Depende aí dos países. O Uruguai mesmo adota... Então, muitos têm notificação compulsória. Fez, comunica. Exato. Apenas. Outros Exato. Precisam do aval do juiz. Aval. Isso varia de países. O Uruguai mesmo adotou 12 semanas. E por que 12 semanas? Porque até 12 semanas, pelo menos é a justificativa desses países, não há a formação fetal já em estágio avançado. Então, até 12 semanas, a maioria dos países estão regulamentando, sim. E é necessário. O Uruguai regulamentou já faz algum tempo e nas últimas estatísticas foi verificado 0 mortes de gestantes em abortos. Eu também acho que abaixo a hipocrisia. Tem que fazer, doa quem doer, o que tiver que ser feito. O Marcelinho me avisa que nós temos 2 minutos, eu aviso para o Marcelinho que nós vamos, para não perder o costume quando a entrevista é boa, passar um pouquinho, mas prometo que vai ser um pouquinho só. E te peço então, diante do nosso tempo escasso, que me respondem rápidas palavras. Eu vou te perguntar, eutanásia. Eutanásia deve ser flexibilizado em questão de urgência, lembrando que nós temos a eutanásia e a ortotanásia. Vamos explicar para o nosso pessoal. Para quem está em casa e não sabe, eutanásia há uma questão, há uma ação do indivíduo sobre aquela pessoa enferma, quer dizer, eu aplico uma injeção nela, ok? A ortotanásia não há ação de terceiro. A ortotanásia é desligar os aparelhos. Olha, G, alguém desligou o aparelho, então tem intervenção de terceiro? Não, mas alguém desligou um aparelho que estava mantendo o seu corpo vivo, ok? Sim. Mas o seu corpo... já não responde mais. Diferente de você aplicar uma injeção, por exemplo, para que a pessoa morra e pare de sentir dor. Acredito que a solução é como adota em Portugal, como aqui no Brasil muitos já concordam com isso, que é o testamento vital, por exemplo. Você faz um testamento falando, se eu chegar em tal situação, eu quero falecer da seguinte maneira. Ponto. É um direito de cada um. Nada mais certo como a morte?
Exato. E outra, Mas não... nunca ninguém está preparado para ela, é muito difícil, né? Com certeza, mas ninguém quer sofrer. Não quer. Mas isso não atrapalha a religião de ninguém. Se alguém discorda disso religiosamente, não faça o testamento vital. Fora uma questão de custos aí para a Previdência, para o SUS, que a gente sabe que é gigante, quando a ciência já diz que não tem mais jeito. Então, com certeza. É uma situação também e para a que dá família muita também, polêmica, né? Um ônus para a família. Que dá muita polêmica. Essa discussão vai pegar pesado quando acontecer. Eu de verdade. costumo fazer muitas palestras, aliás, você tocou no assunto de eutanásia e ortotanásia, até na USP mesmo, na Faculdade de Enfermagem, nós fizemos 2 palestras sobre isso para os enfermeiros, porque é um tema gritante, até porque o Conselho Regional de Medicina, Federal de Medicina do Brasil, ele tem uma flexibilização Não, e ele é com relação à gritante, até eutanásia. porque eu já vi alguns debates em que você entra com uma posição, você sai com a outra, ou sai confuso e já não sabe mais nem o que você acha. Para completar, a última pergunta, o último tema, Sim. crime cibernético. Olha, crime cibernético hoje é muito difícil de lidar, não só no Brasil, como no mundo todo. Eu pergunto para amigos e pesquisadores também de fora, é muito difícil. A localização, é muito difícil o sistema de investigação. Hoje a internet realmente é um lugar que você não tem a privacidade. É terra de ninguém, né? É terra de ninguém. Uma vez até os Estados Unidos, né, observando os outros países como o Brasil, e nada diplomaticamente foi feito. Então, crimes cibernéticos hoje há um problema muito grave. O direito penal tenta, com as suas leis, como você falou, retrógradas, se adaptar. Mas nós não temos, não é um problema de legislação. Nós não estamos preparados para o avanço da tecnologia, porque ao mesmo tempo que nós tentamos nos preparar para a internet, aí agora nós já temos o WhatsApp, já temos outros recursos que podem disseminar crimes de ódio, como vem sendo feito aí em Facebook, em WhatsApp. Gostaram da entrevista com o Dr. Rubens Corrêa? Também adorei, quero te receber mais vezes, muito obrigada. Fique à vontade. Os nossos microfones estão abertos para as suas considerações. Olha, eu gostaria muito de agradecer o canal que você abriu, porque não é comum que eu faça essas discussões em canais de TV, porque não é aberto nunca, né? Uma opção para que debata esses temas, porque esses temas realmente são espinhosos. Então, agradeço a você, o convite, sempre estarei aqui para qualquer tipo de pergunta e continuo nas aulas e continuo na criminologia, lutando aí para que nós tenhamos mais tolerância e mais aceitação das diferenças. É isso que eu construir a desejo. paz, né? Eu fico lisonjeada aí com o seu comentário e digo para você que além de nos assistir, como está fazendo agora pela TV Câmara, no canal digital 61.3 e também pela Sky no 361.3, você pode copiar, distribuir para outras pessoas a entrevista com o Dr. Rubens Corrêa e tantas outras que nós vimos fazendo aqui, porque nós também estamos colocando paulatinamente no YouTube e na página da Câmara Municipal, da TV Câmara, no Facebook. Eu volto na semana que vem. Até lá!